Não é novidade que o cenário de gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil ainda tem muito para melhorar. Embora as primeiras áreas contaminadas tenham sido diagnosticadas nos anos de 1980, as políticas públicas direcionadas para isso ainda foram muito tardias. Hoje, a gente tem várias ferramentas e a nossa grande dificuldade é de como interpretar os dados que a gente recebe. E para a gente falar um pouco sobre isso, eu convidei aqui o Pedro e a Renata, e esse é o primeiro episódio do podcast Café com GAC. Meu nome é Maria Chad, eu sou engenheira ambiental e eu estou muito feliz com a participação de vocês dois. E eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Olá, gente. Meu nome é Renata Vilela. Eu sou geóloga formada pela Unicamp, final de 2018. Desde o meio do ano passado, eu estou fazendo a especialização em gerenciamento de áreas contaminadas no SENAC. Eu trabalho desde a minha formação, desde 2018, com gerenciamento de áreas contaminadas. Eu gosto muito de trabalhar com isso. E eu estou aqui para tentar compartilhar um pouquinho mais de conhecimento de geologia com vocês e entender como que a geologia pode impactar aí no gerenciamento. Então, é isso. Eu sou o Pedro, muito prazer. Obrigado, Maria. É uma honra estar aqui. Eu sou geólogo de formação, formado na Unicamp. Tenho especialização em remediação de áreas contaminadas no SENAC. Minha formação de geologia é em 2015 e no SENAC em 2018. Atuo na área de GAC, gerenciamento de áreas contaminadas, e RAC, na remediação de áreas contaminadas, ou reabilitação, desde 2014. Tenho maior atuação na parte de remediação, onde atuei desde 2016, mas também com bastante experiência na parte de investigação, diagnóstico de áreas contaminadas, passando aí por todas as etapas do processo estabelecido pela CETESB, atuando tanto em São Paulo quanto fora do estado, em outros estados brasileiros. Então é isso, gente. Muito obrigada por aceitarem o convite, Queria entender um pouco da opinião de vocês, do porquê a gente não está conseguindo encerrar nossos casos e planejar investigações eficientes. Bom, eu acredito que, como a Maria falou no começo, nós temos muitas ferramentas disponíveis, mas é um mercado relativamente novo. Então, muitas ferramentas têm sido importadas de outras áreas da geologia, de outras áreas da engenharia, e nós temos trabalhado para implementar isso dentro do gerenciamento de áreas contaminadas e entender como que a gente pode utilizar de tantos profissionais de áreas diversificadas para que a gente tenha um modelo conceitual construído cada vez melhor, mais bem feito. Então, eu entendo que a questão é que o mercado realmente está evoluindo agora, a gente está entendendo as coisas agora, e a tendência é cada vez a gente se especializar mais, as ferramentas virem mais forte e a gente entender o papel de cada profissional ali nesse meio para que cada um possa contribuir de maneira mais positiva. O meu entendimento em relação a essa problemática que você levantou, Maria, eu relaciono muito com os passos que estão sendo, digamos, comidos ao longo dos estágios. Vejo muito na etapa de diagnóstico um olhar já voltado para uma remediação, onde já existe uma preocupação em dimensionamento de sistemas, em projetos de engenharia, e a gente deixa de pensar na conceitualização do meio físico, que é tudo que rege a dinâmica do contaminante no local. Vejo que a nossa atuação como geólogo, ela está começando a ser mais utilizada no mercado. Muitas coisas vêm mais do entendimento da engenharia, só que a engenharia é um processo posterior para o meu entendimento. Acho que a gente não pode projetar o sistema esperando que o meio físico responda a isso. A gente tem que entender o meio físico e fazer com que o sistema responda a isso, e não o contrário. Então a atuação do geólogo, assim também como do engenheiro ambiental, mas a do geólogo ela é fundamental para essa caracterização do meio físico, que é o que nos limita à resolução dos problemas hoje em dia, no meu ponto de vista.
Eu concordo muito com isso e acho que principalmente tem a questão da experiência do profissional que está em campo, que isso conta muito, né? Porque a gente vê muito que muitas vezes estão em campo pessoas com pouca experiência, que o geólogo sênior, o engenheiro sênior, ele está no escritório cuidando da planilha financeira ali do projeto, né? Então eu queria saber também o que vocês pensam disso, né? Assim, como vocês acham que tem sido essa tendência, se vocês veem que isso tem mudado nas consultorias ou não, né? Eu sei que vocês têm experiência em algumas consultorias, então acho que vocês podem também dar essa noção melhor, sabe? Eu entendo que quando a gente se insere nesse mercado, a primeira coisa que a gente vai fazer é campo, né? De início a gente vai para campo. E muitas vezes a gente chega lá e fala, o que eu vou fazer aqui, né? Como vai funcionar isso? Então, eu acho que sim, a gente precisa ter apoio, pelo menos o apoio de um profissional mais sênior, no início da nossa carreira, no início do desenvolvimento das etapas de campo de cada profissional, porque a gente precisa ter orientação. Por exemplo, na faculdade de geologia, eu aprendi de diversas maneiras a fazer descrição de rocha, descrição de solo, mas o que eu preciso pensar em questão de descrição dentro do gerenciamento de áreas contaminadas? O que importa de fato ali? Porque é muito diferente de eu chegar ali e falar, eu tenho um micaxisto de foliação de não sei que jeito. Nem sempre isso vai necessariamente importar. Então, o que é que eu tenho que saber? No gerenciamento de áreas contaminadas, o que importa é a zona de fluxo, a zona de retenção, como que eu identifico isso, aonde meu contaminante está, por onde ele caminha. Então, ter essa visão, trazer essa visão do profissional que já trabalha na área para o profissional que está entrando e vai executar o campo é de extrema importância para que a gente tenha dados que cheguem no escritório de maneira mais facilitada, que seja de fácil interpretação, né, de todo mundo, e que de fato traga o resultado que será valorizado, né, que será importante. Então, eu acho que sim, a gente precisa ter esse contato no início e a introdução do profissional. Olha, eu costumo falar que a pessoa mais importante no processo de gerenciamento de áreas contaminadas ou de reabilitação é a pessoa que está em campo. Você pode ter o melhor cérebro atrás do computador, você pode ter o melhor laboratório disponível para sua utilização. Se o seu dado é coletado de uma forma inadequada, o laboratório vai te dar uma resposta inadequada e a pessoa vai interpretar aquela informação de uma forma que não é a correta. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão, invista no treinamento de pessoas que estão em campo. Ou então envie a campo pessoas que têm autonomia de decisão e conhecimento adquirido para essa tomada de decisão. Isso eu trago muito a questão de descrição do solo, né? Na geologia, a gente tem muito isso de bagagem na parte acadêmica, na graduação. Muitas coisas são adquiridas ao longo da carreira em campo, na prática. Mas eu vejo que falta alguém em campo com mais experiência. Que nem a Renata falou, comentou, normalmente são pessoas que estão iniciando a carreira que vão para campo fazer esse tipo de atividade. Isso me preocupa um pouco. Uma coisa que eu percebo também, que ao longo da minha carreira eu já vi isso em diversos lugares onde eu passei, é uma relação de priorizar o custo em relação à efetividade da análise. Então, você vai para campo com uma atividade de perfuração, de uma sondagem, uma aquisição de amostras de solo, e você tem um técnico, um geólogo, um engenheiro ambiental acompanhando a perfuração. Ele tem que se ater à descrição do solo, tem que fazer a leitura, a varredura dos compostos voláteis, um exemplo, ou a análise com o XRF portátil para fazer parte de metais. A liberação da área. A liberação da área, os diários de segurança, acompanhar se a sondagem está avançando de uma forma adequada, se o revestimento está sendo utilizado, se o poço foi instalado na camada correta, a bentonite. Então ele se divide em diversas atividades. E deveríamos ter pelo menos 2 pessoas no campo. Alguém voltado especificamente para acompanhar a descrição do perfil. Porque é minucioso. Não é uma coisa que você vai esfregar o solo na mão e descobrir que aqui é uma zona de armazenamento a mais importante da área. Às vezes não é tão simples. Às vezes a transição ali de uma argila arenosa para uma areia argilosa,
o que é silt, o que é argila. É muito difícil em campo essas distinções às vezes, se você não tem tempo hábil para fazer isso, né? Então você se precipita muito, você se desgasta muito com outras atividades e não dá foco nisso. Então eu acho que numa etapa de descrição de solo, você deveria enviar a campo 2 pessoas na atividade. Uma com mais experiência para fazer a descrição do solo e outra para fazer todas as liberações que precisa, acompanhamento da sondagem, retirada de liners, medição de índice de volátil, XRF, o que for, né? Acho que aí a gente potencializa o nosso serviço. Isso de ter em campo uma pessoa que, assim, tenha mais tempo de experiência, direciona muito sobre o que você vai incluir na sua descrição de sondagem, né? Porque ali na sua fichinha lá que você tem, padrão da sua consultoria, tem lá que você tem que descrever se está úmido, se está seco, se está saturado, você tem que descrever a cor, você tem que descrever a granulometria, se tem um campo de observações ali, né? O geral, se é um aterro, se não é, se é um saprólito, enfim, você tem que descrever lá aquele basicão, né? E aí, se a pessoa não tem tanta experiência, ela não sabe muito bem, primeiro, para que serve cada uma daquelas informações e o que é muito importante daquelas informações, né? Exato. Acredito que, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer no processo de ir a campo é escritório, na verdade. A primeira coisa é a gente entender o que eu espero encontrar ali. Que a partir do momento que a gente pensa no que pode ser encontrado no local, eu já vou com uma expectativa e a minha descrição ela vai ser muito relacionada a essa expectativa. E isso vai me ajudar a melhorar a descrição. Eu vou entender se de fato faz sentido eu estar encontrando um silt, se eu vou esperar, na verdade, uma rocha metamórfica, uma alteração de rocha metamórfica, se eu vou esperar uma rocha sedimentar. Então, ter esse entendimento pretérito ao campo é muito importante para alinhar as expectativas. E aí, o profissional, por exemplo, de mais tempo de casa, né, de mais tempo de área, ele deveria te orientar a como fazer essa descrição de maneira prioritária. Então, como você falou, o que a gente precisa avaliar em campo na hora de descrever? Poxa, eu penso que o mais importante é a textura. É o mais importante. Porque seja uma rocha de fato sedimentar, um solo, ou uma alteração de rocha, né, um solo de alteração, de qualquer maneira, a textura vai ser muito importante. Porque a partir do momento que eu tenho a textura, é a partir daí que a gente começa a identificar se a gente tem uma zona de fluxo, se tem uma zona de retenção, se tem uma zona de média retenção. Então, é o passo inicial, identificar a textura. Depois da textura, aí a gente vai tendo outros entendimentos, que pode ser desde da questão de você ter uma evidência de que ali já teve nível d'água e hoje não tem mais, como, por exemplo, às vezes alguns horizontes que têm evidências de oxidação de alguns minerais, que a gente sabe que pode ter sido por conta de água. Então, outras coisas que vêm posterior, mas primeiro pensar bem na textura. Eu acredito que, assim, toda análise de solo, ela tem que ser pautada com o objetivo que você quer atingir. Então, vou dar um exemplo para tentar elucidar isso. O que é importante numa descrição de solo quando a gente está pensando numa sondagem que visa reconhecer o solo para uma fundação de um edifício? Eu estou preocupado com a compacidade daquele solo, com a dureza daquele solo, com a resistência daquele solo. Eu não quero fugir das areias, estou procurando as argilas, mais ou menos, com coisas mais rígidas, mais duras, né? Então, a minha seleção ela vai ser pautada na dureza. Inclusive, o ensaio de SPT, ele é pautado na capacidade de penetração ao longo do perfil. Se eu quero uma barragem de rejeitos, eu vou estar preocupado com zonas de areia, porque são zonas que ocorre liquefação mais facilmente, pode desbarrancar no caso de Brumadinho, o que tudo indica. Então, por que numa análise ambiental eu vou priorizar uma variável geotécnica ao invés de uma variável hidráulica? Então, quando você vai a campo com um olhar
crítico de meio ambiente, pensando na área de atuação do GAC, RAC, nos interessam o quê? Zonas de fluxo, zonas de retenção, zonas transitórias. E isso é associado com o quê? Que nem a Renata falou. Granulometria, textura. Então, areias tendem a ser mais condutivas que argilas, por causa da sua porosidade efetiva, onde a água efetivamente consegue transitar. Mas o que é importante? É mais importante eu ter uma areia grossa, bem selecionada, ou uma areia fina mal selecionada. Também é importante o grau de seleção dessa areia. Um exemplo é assim, eu posso ter um grão grosso, um cascalho, com muita areia. A gente tende a pensar, um grão grosso vai ter um poro efetivo maior, uma condutividade maior. Mas a falta de seleção obtura os poros. Então, o grão grosso misturado com um grão fino, às vezes pode não ser tão condutivo quanto uma areia fina bem selecionada, que só tenha grãos finos. Porque o acamamento desses grãos ele vai tender a ficar mais homogêneo. Então, o fluxo consegue transitar mais facilmente. Então, esse grau de seleção é uma característica bem importante de se avaliar no campo. Então, se eu tivesse que priorizar uma distinção tátil-visual no campo, por exemplo, através de uma coleta com um liner, textura, que a Renata falou, se é uma argila, se é um silt, se é um cascalho, uma areia, o grau de seleção, se é bem selecionado, se é uma mistura de grãos, compacidade, a dureza desse solo, mas a gente entende também que quanto mais profundo, mais pressão tem sobre esse solo, então a tendência de estar mais compacto também é maior, então tem que ter um pouco de cuidado. Então, basicamente nessa linha. Então eu não entendo muito bem quando uma atividade em campo pauta uma segregação entre duas unidades através da cor. Por que a cor está me distinguindo que são dois pacotes diferentes? E aí eu trago outro exemplo. Quando a gente está falando de um ambiente mais argiloso, de uma coloração vermelha, o que me indica a coloração vermelha? Presença de ferro oxidado, hematita no geral. Hematita vai ter a coloração vermelha. Então me indica que aquele solo está na maior parte do tempo, ou quase todo, exposto a um ambiente sem água. Um ambiente que permite essa oxidação. Aí você desce na sua sondagem e encontra a mesma característica de solo, só que tendendo para a transição entre vermelho e amarelo. Por que muda o solo? É outra unidade? Não. Às vezes, na maioria dos casos, esse amarelo é derivado do quê? Do ferro hidratado. Ele é um ferro que já não é mais a hematita, ele já é a goetita. Então já te indica que aquele ambiente tem pelo menos uma faixa transitória onde o nível d'água pode se elevar até aquele ponto em algum momento do ano. Então isso não te indica uma distinção litológica ou pedológica das unidades. Te indica somente um nível de flutuação do nível de água. Mas a unidade é a mesma. Só se preenche com água num período e no outro não. Se desce um pouco mais e encontra esse mesmo unidade argilosa, só que totalmente cinzenta. Aquele cinza chumbo bem característico aqui na Bacia de São Paulo. Uma argila dura. É outro ambiente? Pode ser. Se isso tiver uma continuidade lateral, se for uma unidade bem distinta a nível de granulometria. Mas se for somente cor, o cinza pode te indicar um ambiente mais parado, um ambiente redutor, ferro zero. Então, entenda, a gente está falando tudo de ferro. São variações da valência do ferro. Então é uma variaçãozinha mineralógica na constituição do solo que está dando a coloração para ele. E não uma unidade distinta. Ali vai ter zona de retenção praticamente em tudo. Não é uma zona de transição, não é uma transição para fluxo, não é uma retenção com fluxo. É somente uma transição por causa da variação do nível d'água. E eu vejo muitos casos que se segregam unidades. A argila siltosa vermelha, a argila siltosa amarela, 2 tipos de solo. É o mesmo. Então, às vezes, falta esse conhecimento da pessoa que está em campo descrevendo e até mesmo de quem está interpretando no escritório esses dados.
Sim, com certeza. E assim, eu vejo muita incerteza sobre essas descrições de campo, dependendo de quem vai para o campo, na verdade, né? Então, assim, às vezes vai uma pessoa e fala que é um silt, às vezes vai outra pessoa e fala que é uma argila, por exemplo, né? E isso dificulta muito o agrupamento das unidades hidroestratigráficas, e eu vejo, na verdade, que esse conceito, ele não é muito bem compreendido, assim, de forma geral, sabe? É muito subjetivo. Porque é tácito, né? É de você tocar. Então, cada um tem um grau de sensibilidade diferente. Então, sim, você pode colocar 2 geólogos experientes que eles vão descrever coisas distintas. Não adianta, vai ser distinto. Por isso, a importância da gente, ainda assim, fazer as amostras de granulometria, fazer as amostras indeformadas, quando for possível fazer. De preferência de todas as unidades estratigráficas. Porém, é o que o Pedro falou. Eu vou dividir por cor em 3 unidades estratigráficas diferentes? Nesse caso, eu teria necessidade de enviar as 3 unidades que ele citou? Talvez não. Se a única diferença ali for a cor, por que eu vou segmentar? Não preciso. O que importa para nós, o que importa em gerenciamento de áreas contaminadas, é entender o conceito do fluxo e o conceito da retenção. E como que isso se comporta no meio físico, como isso vai condicionar o transporte dos contaminantes. Então, essa parte é muito importante. E a partir daí, eu acredito que isso acaba gerando até uma facilidade para que a gente consiga transportar esse conhecimento para pessoas que são de outras áreas. Então, para o engenheiro ambiental, para o engenheiro químico, a partir do momento que a gente consegue, de fato, identificar o que é importante e a gente treina essas pessoas, eu acredito na evolução desses profissionais numa boa descrição. Eu acho que isso é possível acontecer. Porém, a gente precisa que eles saibam, a gente precisa passar o conhecimento do que é importante. Então, acho que esse é o ponto. E aí todo mundo vai conseguir fazer uma descrição boa. E como vocês acham, assim, que o entendimento da hidrogeologia regional pode contribuir para melhorar essas descrições de solo e padronizar também essas descrições de solo? Em alguma medida, eu entendo que é muito difícil padronizar essas descrições de solo, mas pelo menos fazer com que elas se aproximem de alguma forma, sabe? Olha, eu acho que a geologia regional, ela é um marco inicial para toda atividade de GAC que deve ser feita. Uma geologia regional, ela vai te dar um entendimento de um sistema deposicional, o tipo de rocha que você vai encontrar no seu ambiente de investigação. Então, com isso, você já espera um tipo de solo específico. Então, se na sua geologia regional você faz um levantamento e você tem solos, tem rochas cristalinas no seu embasamento, um granito, alguma coisa granitóide, diabases, o que seja, você espera um solo de alteração, um saprólito bem desenvolvido, bacia de São Paulo, quaternário, terciário, muito depósito aluvionar, fluvial. Então você já espera um ambiente onde você vai ter transições entre depósitos e unidades arenosas, argilosas, porque vai estar associado com o sistema deposicional do rio. Então você entendendo o ambiente onde você está, você consegue trazer um pouco para a sua escala meso e micro em seguida. Eu acho que uma coisa que a gente se depara muito hoje em dia a pessoa vai para campo já com um olhar de meso para micro. Já vai querendo entender, eu vou ter uma areia aqui, eu vou ter uma argila lá. Calma, vamos entender o macro primeiro. Entendendo o macro, a gente vai diminuindo a escala e vai chegar na nossa escala de detalhe. Eu acho que existe muito problema em relação à escala, porque escala está diretamente associada com aquilo que a gente quer encontrar. Estou preocupado com o quê? Com o rio Tietê? Se eu estou preocupado com o rio Tietê, a minha escala tem que ser macro. Se eu estou preocupado com o córrego que passa aqui do lado, minha escala tem que ser meso. Se eu estou preocupado com o fiozinho de água que está chegando nesse córrego, tem que ser micro. Então tudo depende do que você quer chegar. Mas não dá para a gente passar por cima das atividades. E eu vejo muito isso, a gente já vai para campo já querendo resolver o problema.
mas a gente não sabe se tem um problema. Nem diagnosticou e já quer resolver, né? Exato. Então a gente tem que dar mais importância à geologia regional, porque ela nos diz muita coisa. Uma coisa que a gente vem do mundo da geologia, né, a gente traz estratigrafia de sequências, faces. E onde eu quero chegar com isso? Você entendendo que a sua estratigrafia ela ocorre de um jeito, você entendendo o seu sistema de formação de solo, você consegue entender se a sua transição para uma areia é uma outra unidade realmente, ou se aquilo é algo associado com o depósito do rio, por exemplo. O que acontece num depósito de rio? Você vai tendo, se for um depósito de canal, você vai tendo uma granodecrescência ascendente. Então você vai ter grãos grossos embaixo, e vai subindo para areia fina, areia média, fina, e vai subindo. Se você tem um ambiente de bacia de inundação, por exemplo, você já espera que num evento de cheia, alto fluxo de água, alta pluviosidade, esse rio transborde e leve consigo alguns sedimentos mais grossos. E esse evento de maior energia deposita o quê? A areia mais grossa, perto da ombreira que a gente chama, né, que é o flanco da calha do rio, deposite a areia logo ali. E depois, migrando mais ao interior da bacia de deposição, ele perca energia e comece a depositar grãos mais finos. A chegar num ponto onde o rio volta para o leito, esse ambiente fica uma água parada e dá tempo das argilas, que são os grãos mais finos, decantarem e depositarem em cima desses grãos mais grossos de areia. Eventualmente, se essa água ficar muito tempo parada, você consegue chegar, inclusive, dependendo do local, em um ambiente de argila orgânica, um ambiente de decomposição de matéria orgânica, que a gente encontra muito aqui associado com os rios em São Paulo. Então, se a gente entende isso, a gente consegue caminhar para frente e não para os lados e ficar enxugando gelo. Eu acho que é importante ressaltar o tamanho dessa complexidade, né? Porque é muito complexo, é todo um sistema que acontece que vai gerar, de fato, aquela rocha sedimentar, por exemplo, né, nesse caso que o Pedro citou. E para que a gente possa entender isso, de fato, a gente tem que ter uma boa avaliação da geologia regional. Acho que é importante que todos os profissionais da área entendam um pouco de geologia, assim, no sentido de entender processos de formação das rochas, entender processos de deposição, entender, se a gente não estiver falando de rochas sedimentares, entender minimamente o ciclo das rochas, né, a questão das placas tectônicas, porque a partir daí que a gente consegue ter noção de do que eu posso esperar, qual é a rocha que vai estar ali, qual é o sedimento que eu vou encontrar. Então, saber que aquilo é complexo e que exige que a gente avalie antes, mas que é possível. É possível a gente entender, é possível ter uma compreensão geral de vários profissionais. Eu penso que nós, geólogos, a gente tem essa função dentro das consultorias. Eu prezo por isso, de contactar os meus colegas e tentar entender se todo mundo está ali alinhado, se todo mundo tem uma noção de identificação de uma rocha sedimentar, se tem noção de identificação de um solo de alteração, se tem noção de identificação, por exemplo, de um solo bem desenvolvido, um latossolo. Então, eu acho que se a gente compartilhar o nosso conhecimento de geologia com os outros profissionais dentro da consultoria, a tendência é que cada vez mais a gente tenha melhores descrições, tenha um melhor conhecimento da geologia regional e, consequentemente, a gente tenha melhores modelos conceituais. Então, eu acho isso extremamente válido, acho que é um ótimo ponto de partida. Eu tive a sorte e o prazer de ter um mega especialista como professor de pedologia, que é a ciência que estuda o solo. E eu levo comigo uma frase que ele fala. Ele falava assim: descreva o solo, estude a descrição do solo, pratique-a, mas nunca deixe de confrontá-la com uma análise laboratorial. Então, uma descrição do solo, ele vem num ponto de partida para te elucidar. Olha, aqui eu tenho uma zona de retenção, aqui eu tenho uma zona de fluxo. Mas faça a sua amostra de laboratório, para você conseguir caracterizar da melhor forma. E se a sua amostra de laboratório não for condizente com a sua descrição de campo, se possível, volte ao campo, colete uma nova amostra para confrontar isso. Mas se não, associe a sua descrição com essa análise de solo. Está te dizendo que a sua porosidade efetiva é
30%, você tem 45% de areia, mas a sua descrição veio silt. Alguma coisa não está correta. Então volte a campo, capacite seu profissional, faça a sua descrição bem feita, mas faça suas amostras de laboratório. Elas são fundamentais também. Cara, sabe uma coisa que é associada com a geologia regional que é muito importante? Por exemplo, aquela questão que eu falei de rios, de deposição de rios, que você vai ter as intercalações de argila-areia associada com eventos de transbordamento do rio, alta pluviosidade, ou até a própria sedimentação do leito do rio, em grama decrescente ascendente. Quando você está numa descrição do solo, quando a gente vai para uma área fazer uma investigação, infelizmente, a gente não tem nem verba e nem seria viável a gente fazer uma sondagem a cada 10 centímetros. Embora a nossa sondagem seja uma descrição, tenha uma profundidade, não é uma profundidade, ela tem uma escala bem definida e bem legal no vertical, a nossa escala lateral ela é muito reduzida. Então o nosso liner tem lá 2 polegadas, imagina, sei lá quantos centímetros, e a gente vai fazer uma sondagem depois de 20 metros, e a gente tem que correlacionar esses 2 pontos. E aí você pega uma argila aqui, pega uma areia lá, aí você fala, é outra unidade. Se você entendeu a sua regional, você talvez não diga que aquilo é uma outra unidade. Você já vai para campo e vai olhar e falar, bom, aqui é um ambiente fluvial, com rio meandrante. Pô, então eu tenho antigos canais para tudo que é lado. Transbordamento aqui em São Paulo é verão chuvoso, clima tropical, cheias, a gente está acostumado até hoje, né? Então, existiam muitas deposições por transbordamento ali dos rios. Você entendendo que existe essa sequência de argila-areia, 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 e você está no seu campo, e você olha essa sequência, argila-areia, 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 muitas vezes o que você faz quando você vai para o escritório? Uma unidade de areia, uma unidade de argila, uma unidade de areia, uma unidade de argila. Só que isso não tem continuidade lateral. Então você está numa área, num campo de futebol, e a sua areia está ali nos 10 primeiros metros, a sua argila começa no início e vai até metade, mas depois não existe, porque ela está associada com esses eventos anteriores de deposição. E aí, em vez de você caracterizar uma coisa como uma unidade distinta da outra, você vai entender que no seu contexto regional era essa deposição esporádica de argila, essa transição, essa variação. Então eu entenderia que aquilo tudo é a faces. Aquilo tudo é um pacote. É um pacote arenoso com lentes argilosas, ou um pacote argiloso com lentes arenosas. Mas se isso não tem continuidade lateral, por que ela tem que ser uma unidade? Por que a minha argila com 10 metros, 20 metros só de extensão é uma unidade? Ela não é uma unidade hidroestratigráfica. Ela está dentro de uma unidade hidroestratigráfica. Então essa questão de continuidade do pacote, ela é muito importante. E aí a gente tem que ter noção também que o que pode distinguir. Como é que eu sei que mudou do evento 1 para o evento 2? A gente tem algumas unidades que são marcantes. Que nem aquela que a gente conversou, daquela argila plástica, cinza, chumbo. Ali marca uma transição. E você vê que aquela argila ela é contínua. Ela se estende ao longo da bacia de São Paulo quase que inteira. Você vai encontrá-la. Ela representa outro sistema de deposição em relação ao sistema que você estava tratando antes. Quando você muda o sistema de deposição, você muda a face. Você estava dizendo antes? Então, a partir daí, sim, eu posso definir quase que com certeza uma nova unidade estratigráfica. Mas só complementando, eu acredito assim que esse entendimento regional ele é extremamente importante como um filtro. Porque não adianta a gente chegar no escritório e querer que cada perfilzinho de sondagem seja ultra mega detalhado e que a gente vai colocar aquilo dentro de uma sessão ou dentro de um modelo 3D e a gente vai ter esse nível de detalhe no modelo 3D inteiro. Se a gente tentar fazer isso, a gente só vai se confundir. Você não vai conseguir ter um modelo 3D que de fato te diga alguma coisa, que te resolva algum problema. Você só vai ter descrições micro que ficam representadas ali e que no final elas não te contam nada. Então é importante que no campo isso seja muito bem descrito, porque, por exemplo, você pode ter ali microzonas de retenção que vão segurar o seu contaminante. Isso pode acontecer e é importante saber distinguir isso. Mas
quando a gente vai transportar isso para um modelo, a gente tem que pensar numa escala maior. Então, a gente descreve numa escala menor em campo, trata esses dados e transfere isso para uma escala maior quando a gente elabora o nosso modelo 3D ou nossa sessão, ou seja, como for que a pessoa estiver trabalhando ali. Mas é importante que a gente transite dentro dessas escalas de trabalho. Não dá para aplicar a mesma escala da descrição do liner de 10 centímetros no nosso modelo 3D, a não ser que a gente já tenha entendido que aquelas microescalas são importantes para a retenção, por exemplo, de um contaminante ou para o fluxo do transporte, né? Então, às vezes é uma unidade super fininha de areia, mas que tem uma certa continuidade lateral e que é ali que o seu contaminante está caminhando. Ok, a partir daí eu entendo, é uma nova unidade estratigráfica e isso vai ser colocado no seu modelo tridimensional, é de extrema importância identificação. Mas é isso, trabalhar dentro das escalas, sempre descrever muito bem em campo, mas filtrar quando a gente chegar no escritório, para ter algo que te resolva o problema, porque senão você só olha, no final você só vai ter um monte de sondagem super complexo. E aí? Como trabalha esses dados? Assim, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando no começo, da gente ir para o campo pensando no que a gente está indo fazer lá. O propósito do trabalho que a gente está desenvolvendo ali, né? A gente está ali para reabilitar a área, beleza. Então, qual que é o sentido de eu identificar 10 camadas em sequência de 5 centímetros cada uma? Qual que é o sentido disso? Como que eu vou... Quando eu estiver na etapa de reabilitação, por exemplo, quando eu estiver na etapa de remediação, por exemplo, o que eu vou fazer com aquelas 10 camadas de 5 centímetros, né? Como eu vou planejar uma intervenção para uma situação como essa? Então, esses agrupamentos são importantes. E outra, esses agrupamentos, na verdade, eles são, assim, é tão importante ter um geólogo também experiente em escritório que vai fazer esses agrupamentos no modelo 3D da forma certa. Porque, assim, se é uma pessoa pouco experiente, se é uma pessoa com uma formação diferente que vai fazer esses agrupamentos, muitas vezes não compreende a hidrogeologia regional e vai fazer esses agrupamentos de uma forma que não tenha sentido. Que vai entender que aquilo é uma argila com lentes de areia, mas na verdade é uma areia com lentes de argila, por exemplo. E uma coisa que vai muito de encontro a isso é, por exemplo, eu julgo mais importante você caracterizar o que é uma zona de fluxo, uma zona de retenção, uma zona transitória, ou seja, uma velocidade, um K alto, né, um fluxo alto, um fluxo intermediário ou uma zona sem fluxo, de retenção, basicamente. Eu acho isso mais importante do que você chegar com um modelo conceitual com 10 centímetros de areia, 22 centímetros de argila, 15 centímetros de areia, 22 centímetros de argila. Você vai ter 18 pacotes, 18 unidades hidroestratigráficas para desenvolver um projeto. Mas, na verdade, a gente está preocupado com o quê? Com o que flui e com o que fica retido. Então, se a gente conseguir apresentar um modelo conceitual onde a gente mostre onde a água caminha e onde a água não caminha, isso é o mais importante do que eu falar, olha, a minha areia é 2 centímetros daqui até aqui. Isso vai ter que vir na descrição. Fundamentalmente, vai ter que vir na descrição, porque é a partir dela que você consegue caracterizar as zonas de fluxo ou de retenção. Mas o modelo ele tem que ser apresentado com esse viés. Eu acho que, inclusive, esse até um ponto que nos dificulta a chegar na meta que a gente quer chegar numa eventual remediação ou reabilitação. A gente está preocupado em dividir 18 unidades hidroestratigráficas, mas a gente não se preocupa em mostrar como que isso está relacionado com o fluxo, com a retenção. É importante a gente saber o tamanho de uma lente argilosa? Sem dúvida é importante. Mas ali vai ser uma zona de retenção. Não estou preocupado se é uma argila cintosa ou se é um silt argiloso. Estou preocupado na etapa de descrição lá atrás. Na etapa de modelo, estou preocupado que ali é uma zona de retenção, que vai ter uma difusão, eventualmente. E isso vai nos levar onde, no final das contas? Aí eu brinco, né? Que a gente lá atrás já conseguimos acabar com isso, que é o Pancake Model, voltado para o Zelen Apples, né? Que se imaginava que a gasolina ficava boiando como se fosse uma piscina. Já saímos desse momento, estamos bem lá na frente já. E eu espero que a gente consiga acabar com o que eu chamo de Cake Model para a hidroestratigrafia. O que seria o Cake Model? Olha, eu fui lá, instalei um poço com 8 metros. Deu contaminação, tem que aprofundar a investigação verticalmente.
Instalei um poço com 15 metros. Opa, unidade 2. Peraí, só porque o poço é mais profundo, já é outra unidade? Então, é quase que uma regra no mercado. A gente vê o modelo hidroestratigráfico, aquífero raso, intermediário, profundo. Isso não existe. Isso não existe. E ele não existe mais ainda quando ele é pautado somente por essa questão de profundidade de poço. Eu aprofundei mais, então é outra unidade. Aprofundei outra, é outra unidade. Não. Depende do ambiente que ele está. Se ele está no mesmo ambiente, ele é uma porção mais profunda do mesmo ambiente. Mas é o mesmo aquífero. É a mesma unidade hidroestratigráfica, a mesma unidade aquífera. Então, por que tem que trazer isso para uma unidade intermediária? E por que a gente tende a fazer a nosso traço de corte como se fosse alguma coisa quase que reta? Porque a nossa deposição não é uma coisa reta. Tem contornos, teve erosão, deposição em um ambiente topograficamente mais inclinado, menos inclinado, alguma coisa que escorregou. Então o contorno não é reto. Ele vai seguir o quê? A faces. Os ambientes de deposição, os ambientes de formação do saprólito, de decomposição da rocha. Lógico, quando a gente está num saprólito de rocha ígnea, de rocha granítica, é muito mais difícil você distinguir alguma coisa. Porque aí o processo de formação da rocha ele vai te dar basicamente uma alteração por minerais. Então, se você vai alterar um quartzo, vai te dar um grão grosso. Se você vai alterar um feldspato, vai te dar uma porção argilosa. Só que, veja, um granito ele não é feldspato aqui e quartzo embaixo. Ele é tudo misturado. Então vai ter uma porção mais argilosa desse lado, uma porção mais arenosa do outro. Isso não é homogêneo. É heterogêneo e anisotrópico. Então é muito mais complicado mexer com a área de saprólito de rocha de cristalina. Mas a parte de alteração de rochas ou de deposições terciárias e quaternárias, os sistemas fluviais, sem dúvida muito mais plausível e palpável da gente entender essa questão do solo, dos nossos ambientes de fluxo ou não. Acho que isso é uma coisa bastante interessante e tem que ser estudado e tem que ser mais aprofundado no GAC. Eu vejo pouco aprofundamento nisso. Você estava dizendo sobre a questão de individualizar muito bem em campo, mas depois a gente tentar centralizar em zona de fluxo, retenção, talvez uma média retenção. Eu escutei na pós-graduação, isso como sendo dito o modelo dos 3 compartimentos, que é a gente entender como que se comporta dentro de, por exemplo, 3 definições. Então, a gente tem a zona de fluxo, a zona de retenção e um meio termo. Como que eu posso dividir tudo que eu vi em campo dessa forma? Que a partir daí eu estou colocando um crivo para que eu consiga desenhar o meu modelo conceitual e para que aquilo fique acessível, por exemplo, para as etapas seguintes. Então, entender aonde eu vou focar a minha remediação de extração de massa, por exemplo. Seja da parte de fase retida, se for fazer uma escavação, ou seja o que for fazer, termal, oxidação. Então, a partir daí, a gente consegue ter modelos mais completos e mais factíveis de se fazer algo, ao invés de ficar aquela coisa toda divididinha que a gente nem sabe como agir. Acho que uma coisa importante, que todo mundo tem curiosidade, né? Só para contextualizar e aprofundar um pouco mais o que a gente estava conversando. Tá, beleza, eu entendi. São 3 compartimentos, um mais condutivo, um menos condutivo e um de retenção. Como é que eu defino isso em campo? Como é que isso é palpável para mim? Então, o que tem sido trabalhado, inclusive internacionalmente, chegando aqui agora, é que essa denominação de 3 compartimentos são 3 variações de fluxo. Alto fluxo, médio fluxo e retenção. Então, a unidade ali de alto fluxo, a mais condutiva, estaria associado com o quê? Com unidades ali que predomina o que existe exclusivamente cascalho ou areia com cascalho, cascalho com areia ou só areia. Um ambiente transitório é um ambiente que predomina a areia, mas existe também uma composição de silt ou de argila. E um ambiente de retenção é um ambiente que predomina a argila ou o silt, podendo ter um pouco de areia, ou existe exclusivamente argila ou silt. E aí seria a unidade de retenção. Então, quando você estiver descrevendo uma amostra de solo, dá para pensar dessa forma. Só tem uma areia aqui, é só fluxo.
eu tenho aqui uma unidade de areia, tem um pouco de argila. Uma unidade que tem um fluxo intermediário ali. Eu só tenho argila, só tenho silt, tenho argila com um pouco de areia. É um ambiente de retenção. Então dá pra gente dividir os compartimentos, os 3 compartimentos dessa forma e deixar o modelo um pouco mais palpável para um projeto seguinte. Acho que é isso. Gente, a conversa tá boa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o episódio de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Gostei muito de receber vocês. Tenho certeza que foi uma conversa muito enriquecedora para mim e para todo mundo que está assistindo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do podcast Café com GAC. Espero que vocês continuem acompanhando. A gente vai ter mais alguns episódios para a gente falar sobre investigação, sobre remediação. Vários debates importantes estão vindo por aí. E continue me acompanhando aí no LinkedIn para ver as novidades sobre o nosso curso que está para lançar aí nos próximos meses. Muito obrigada e tchau, tchau e até a próxima. Me siga no Instagram, dá um like. Chega de falar. Eu quero falar só mais 5 coisas.